Então, essa ideia de fazer essa exposição aqui no Palácio foi uma ideia que Dom Wilson teve também com os padres, né? E lançou para nós que estamos fazendo parte, né, dessa comissão que está organizando todo o novenário, todas essas festividades, né? Essa casa, que nós chamamos de Palácio Episcopal, é uma casa que teve seu início, iniciou a sua construção nos anos 40, né? Início dos anos 40. Foi parte da herança de Dom Luiz Marelim, que foi aplicada aqui e ergueu esse prédio tão imponente, né? Como dizia Dom Wilson, ela é rica em significados, essa casa, né? É o Palácio do Bispo, é a casa oficial do Bispo, ou seja, também é a sede, também, por assim dizer, da diocese, né? E essa ideia de abrir essa casa é bem aquilo que Dom Wilson dizia, né? Um presente ao povo de Caxias, porque todas as gerações, várias gerações que viram o início da construção, ainda existem pessoas que relatam que conheceram esse espaço ainda antes do palácio ser construído, né? E a maioria dessas pessoas não tiveram acesso a conhecer toda a estrutura, né, da capela, do palácio, essa sala, todas as outras dependências dessa casa. Então, abrir esse monumento, vamos dizer assim, para o povo de Caxias, é conhecer parte da memória da nossa diocese, né? A Igreja Católica já se faz presente aqui na nossa cidade há mais de 300 anos, né? E há 75 anos foi criado o Bispado de Caxias, né? Com Dom Luiz Marelim, tendo ele seu primeiro bispo. Então, abrir isso para o povo é trazer à memória da população de Caxias essa história, né? Dos 75 anos da criação da diocese, e lembrando também essa presença da Igreja Católica aqui já há mais de 300 anos, porque aqui chegou com os jesuítas, né? Ainda lá no século XVIII, talvez ali pelos primeiros 30 anos, né, do século XVIII, os jesuítas chegam aqui em Caxias, fundando aqui a nossa cidade. Então nós, caxienses, devemos muito à igreja, porque toda a nossa cidade ela cresce ao redor das igrejas, né? Sobretudo aqui da Matriz, que talvez tenha sido o templo mais antigo, né, construído aqui segundo os historiadores. Então, concretamente, o que nós temos aqui no Palácio? A própria casa já é um testemunho vivo, né, pela sua mobília. Então nós temos aqui a mobília ainda da década de 40, década de 50. Nós vamos fazer a exposição também de documentos, livros de batismo ainda do século XVIII, XIX. Nós temos louça em porcelana, prataria. Então todos esses utensílios a gente vai expor com cuidado, que também por isso nós vamos ter a ajuda dos voluntários, né? Que vão nos ajudar a fazer essas visitas guiadas, conhecer a galeria dos bispos, né? Um pouco da história de cada um dos bispos. Então, basicamente, o que a gente vai expor aqui é isso, né? Dentro da própria estrutura do palácio, nós não vamos alterar muita coisa. Então, nós vamos conservar a originalidade daquilo que é o Palácio Episcopal. O valor desta casa, confirmo o que ele falou, mas o valor dela é inestimável, inestimável. Ela foi construída com o patrimônio de Dom Luiz Marelim. Quando o pai dele morreu, então foi feito o inventário. A família dele em Salvador é uma família muito agrilhoada, muito agrilhoada. Tem o doutor Marelim, que era advogado, muito conceituado, e o outro irmão também, a outra irmã que é sepultada aqui no cemitério dos Remédios, Dona Maria Isabel, que veio terminar os dias de vida dela aqui com ele aqui. Então eles fizeram a distribuição do patrimônio, e o que competiu para Dom Luiz, ele disse que era religioso, não podia ter conta pessoal no nome dele. Então pegou todo esse dinheiro que veio e construiu esta casa. Construiu essa casa. Aqui, nessa casa, tem pouca coisa dada pelo povo de Caxias, muito pouca coisa. Aqui é uma obra meritória do espírito de desprendimento de Dom Luiz, que ele tinha muito amor à diocese.
Ele chegou aqui para a diocese, nem casa para morar ele tinha. Ele veio morar na casa de Dona Senhora Castelo, que foi sempre uma grande colaboradora da diocese, cedeu uma das casas dela para ele e escolheu a melhor empregada que ele tinha, Dona Leonília, para tomar de conta do bispo e da casa. Ele viveu lá mais de 15 anos. Quando ele veio para cá, não tinha nem piso ainda no palácio. Então ele abriu olaria, ele tinha carpintaria, ele tinha venda de tijolos, de telha, que ele vendia para formar o patrimônio da diocese, como de fato formou um grande patrimônio que ele deixou. Então, com essa olaria é que ele colocou o piso. Nesse tempo, esse piso aqui era piso de primeira, se falava muito em piso de mosaico. Então, o palácio todo foi feito com esse patrimônio de Dom Luís. Ele empregou todo o dinheiro para edificar. Como naquele tempo a figura do bispo era uma figura de príncipe, então o príncipe mora em palácio, né? Então, ele fez um palácio à altura de um príncipe, que é esse palácio aqui. E diga-se de passagem que o palácio diocesano de Caxias, ele sempre falou para mim: olha, padre, o dia que quiser botar o nome desse palácio, bote Palácio Episcopal Nossa Senhora das Graças. Ele era lazarista, muita devoção a Nossa Senhora, pediu a Paulo VI que ela fosse declarada padroeira da diocese. Então, ele queria que colocasse Palácio Episcopal Nossa Senhora das Graças, o nome que ele queria que desse ao palácio. Então, a vida dele foi toda assim, doada à diocese. Quando ele saiu, deixou um patrimônio, enorme patrimônio, daquele tempo, quando ele estava aqui como bispo. A Alemanha ainda não ajudava, já veio ajudar depois, já quase que na saída dele. Tudo aqui foi feito com recurso próprio. Essa rua aqui, 3 de Maio, todas as casas aqui eram da diocese. Lá passando para o Morro do Alecrim, do centro de treinamento até lá embaixo, tudo era da diocese. Clube dos Médicos, onde hoje é a polícia, onde hoje é a polícia, era também da diocese. Então vai por aí afora. Ele tinha um espírito muito comunitário, tudo foi cedendo, dizia assim: depois a gente lhe paga, e nunca pagaram nem a ele nem a diocese. Mas tudo aquilo era da diocese. Quer dizer, o patrimônio mesmo que ele deixou, aquela casa lá embaixo, que hoje foi vendida para aquela clínica do doutor Elson, aquela casa contígua, aquela casa que mora as irmãs. Então, era um patrimônio riquíssimo que ele deixou aqui para a diocese. Quer dizer, ele dizia sempre para mim: eu não quero nada para mim, padre, tudo que eu quero é para a diocese. Para a diocese. Eu tenho até coragem de fazer jejum, dizia ele, para o que sobrar aplicar na diocese. Então, o valor dessa diocese, dessa palácio, se prende a esse espírito de devotamente do Amarelinho à diocese.